É, bem, então, como a Amanda já falou, o tema de hoje do nosso estudo está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, Não vim destruir a lei, e nós vamos falar especificamente desses 3 itens, que são itens que constam lá, são aquelas instruções dos Espíritos, e tem como título dessas 3 instruções dos Espíritos, a Nova Era. Então, ela é uma mensagem bem apropriada para esse momento que a gente está, de levar otimismo e esperança, como na oração da Amanda, e da gente também entender por que essa nova era não está chegando naquela velocidade que a gente gostaria que ela já tivesse chegado, né? Que a gente já ouve falar, está escrito no Evangelho, e a gente não vê essa nova era chegando na rapidez que a gente gostaria. Então, vamos lá. O título do capítulo é Não vim destruir a lei, e logo abaixo do título, no Evangelho, tem essa passagem que está em Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18, que ela é bem importante para tudo que a gente vai falar, para a gente entender tudo que a gente vai estudar, refletir hoje, entender o capítulo também. Então, vamos ler. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Eu grifei ali em azul, né, para a gente prestar atenção, que isso vai ser importante, da gente entender que a Terra só vai ter essa mudança, né, só vai ter essa transformação quando tudo que se acha na lei de Deus esteja perfeitamente cumprido, esteja sendo feito e vivenciado. O capítulo, então, é dedicado a nos explicar essas 3 revelações, de uma maneira resumida, mas as 3 revelações que a gente tem com Moisés, com Jesus Cristo e depois com o Espiritismo. Os 3 itens, eles são 3 mensagens, tá? Então, a primeira mensagem, ela é assinada por um espírito israelita, ele se intitula assim, o espírito israelita, e é uma mensagem de 1861. Ele vai falar um pouquinho da lei mosaica e da lei divina, né, do Decálogo. Então, uma breve lembrar um pouquinho, né, de quem foi Moisés. Moisés ele nasceu numa família de hebreus, lá uns 1500 anos antes de Cristo, por aí, que se estima mais ou menos essa data, no Egito, e o Egito naquela época tinha como escravos o povo hebreu. E Moisés, ele então nasce nessa família, numa época em que o faraó determinou que todos os recém-nascidos do sexo masculino fossem assassinados, então a mãe dele o coloca numa cesta, deixa ele ir pelo rio Nilo na esperança de que ele pudesse viver. E aí ele é resgatado pela filha do faraó. Então Moisés ele é criado na corte, né, egípcia. Então, ele tem acesso à educação, a conhecimento sobre estratégias, autoridade, hierarquia, ele tem a educação, ele tem um discurso bom que ele aprende, e ele também traz os dons, né, que ele tem para que ele faça essa revolução social e moral com o povo hebreu, quando ele o tira da escravidão e quando ele traz para a gente os 10 mandamentos, o decálogo. Então, ele tem esse contato com Deus, ele é preparado para isso antes de encarnar e durante a encarnação dele também, né? Então, ele vem para tirar realmente a todos nós, né, da ignorância, retirando um véu que estava sobre os olhos do povo, ele simplifica, ele torna compreensível a ideia do monoteísmo, ensina a verdadeira fé, e ele tem uma influência imensa sobre a população daquela época. A gente tem que lembrar que naquela época não tinha nenhum tipo de leis, né? De lei institucionalizada, não tinha uma organização nisso, e Moisés traz isso.
O povo hebreu ele tem que ser entendido como uma representação, né, um símbolo da humanidade terrestre, e não como um escolhido, porque também no povo hebreu estava as características que eram precisas para aquele momento, para trazer aquelas leis, aquele momento, aquela revelação, porque era um povo sofrido, mas que já tinha a ideia de um único Deus, né? Tinha fé, então e tinha como líder Moisés, que representava, que tinha essa representatividade muito grande sobre eles. Então, continuando na primeira mensagem, vem o decálogo, né? Ele vai falar sobre o decálogo, que são os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, e que contém o germe da mais ampla moral cristã. Então, Moisés ele vai trazer leis humanas, porque ele precisa estabelecer uma ordem ali naquele povo, então ele vai estabelecer leis que são de direito civil e que são importantes também até hoje, porque elas foram aquele embrião, né, das leis que a gente tem hoje, dessa organização, dessa justiça institucionalizada. Então ele vai falar sobre leis de propriedade, casamento, divórcio, até sobre direitos humanos, dentro da perspectiva daquela sociedade, daquela época. Então ele tratava de uma forma severa, né? As transgressões eram severamente punidas, mas era a linguagem que aquele povo daquele momento iria entender. Mas é importante a gente destacar que, com relação aos 10 mandamentos, permanece até hoje como base da justiça humana e da moral cristã, né? É de todos os tempos, é uma lei lá bem antes de Cristo, que até hoje ali estão contidas aquela base, né, da justiça. Foi um farol para a humanidade, né? Tira o povo realmente da ignorância, de não saber qual o caminho que vai seguir, então ele serve realmente como um farol para clarear a humanidade para onde que eu tenho que ir, né? Onde que vai a minha evolução, quais são as ideias que eu tenho que ter para crescer um pouquinho. E nessa mensagem ele ressalta que o caráter essencial da revelação divina é o da eterna verdade. Toda revelação eivada de erros ou sujeita a modificação não pode emanar de Deus. Mas como essa não tem erros, embora hoje a gente veja que ela é muito geral, que a gente precisa de muito mais detalhes, né, uma interpretação mais apurada, mas ela vem de Deus, ela não contém erros. Então, na mensagem, ele faz essa distinção entre a lei de Deus, que foi promulgada no Monte Sinai, e a lei disciplinar ou civil, que é decretada por Moisés. E esse trechinho aqui, a moral que Moisés ensinou, era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ele se propunha regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo. Então, a gente tem que lembrar que Moisés fez as leis apropriadas para aquela época, para aquele contexto histórico, e que naquela época não entenderíamos outra linguagem que não fosse aquela de calamidade, de medo, né, de um Deus que castiga. Então, era preciso que fosse assim para que se chegasse posteriormente ao objetivo maior, que seria quando Jesus veio, que ele falou: eu vim cumprir a lei, eu vim desenvolvê-lo, eu vim dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-lo ao grau de adiantamento dos homens. Então, conforme a gente foi evoluindo, foi melhorando a nossa maneira de pensar, as nossas ideias, entendendo o que é essa lei de amor, Jesus veio, então, explicar melhor, desenvolver e mostrar o verdadeiro sentido desses 10 mandamentos. Esses trechinhos aqui que eu também destaquei, da primeira mensagem ainda. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma perfeição moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre. E o espiritismo é a alavanca de Deus, que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance.
Então, essa primeira mensagem, ele traz a revelação de Moisés, que era severa, né? As leis severas. Ele traz depois a importância da mensagem de Cristo, que vem nos trazer o amor, a importância de nos vermos como irmãos realmente, né? Para que a gente entenda esse amor ao próximo. E eu ressaltei ali, né? A moral perfeita é que vai fazer com que a gente transforme a Terra, né? A gente precisa melhorar a moral entre nós, de cada um de nós, e no nosso relacionamento, para que a gente transforme a Terra e torne aqui morada de espíritos superiores. Então, nós temos que nos transformar nesses espíritos superiores para que a gente atinja essa nova era que a gente quer. E o Espiritismo, ele trazendo entendimento para a gente das reencarnações, do nosso processo de educação e de evolução, ele nos ajuda demais, né? Ele é uma alavanca realmente para que a gente pare para pensar e faça essa reforma íntima. O segundo trechinho. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Têm elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não, aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Então, o Espiritismo chega realmente para concluir, para nos mostrar realmente, para decifrar mais ainda essas ideias de Cristo, essas leis divinas, mas é importante que a gente perceba nessas partes que eu ressaltei, que são chegados os tempos da gente desenvolver essas ideias. É claro que a gente está falando de um livro de 1800 e tal, né? Então, a gente esperava que isso chegasse mais rapidamente, mas a gente sabe que está baseado o quê? Nessas ideias, e é o que a gente vê. A gente sabe que o desenvolvimento dessas ideias, elas vão ter lutas, vão ter abalos, discussões, né? Porque a gente precisa ir atingindo a maturidade, precisa entender o sentido realmente dessas palavras de Jesus. E a gente percebe isso nesses novos tempos, né? Todas as discussões em torno de ideia do que é correto, do que não é correto, a gente percebe que isso está acontecendo. Bom, a segunda mensagem é uma mensagem de Fenelon, de 1861. É uma mensagem de esperança, né, e de ânimo para nós, espíritos encarnados. Vamos ler para a gente esses dois trechinhos para a gente entender e discutir um pouquinho. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão. Sede firmes. Então, a gente vê que é esse processo, né? Os espíritos trazem uma verdade para a gente, depois a gente cai meio que em trevas, a gente não consegue entender aquilo, aí vem Jesus, acende de novo esse farol, traz essa luz para a gente, mas a gente vai tropeçando até a gente entender. Então, a gente precisa ser firme e entender essa mensagem realmente. Na segundo trechinho, o reino do Cristo, passados que são 18 séculos e apesar do sangue de tantos mártires ainda não veio. Sim, meus filhos, o mundo está abalado, os bons espíritos vô-lo dizem sobejamente. A revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a voz humilde, porquanto sois o grão de areia
mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício de sua república e imperceptíveis animálculos não elevam continentes? Começou a nova cruzada. Apóstolos da paz universal, que não de uma guerra. Modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Então, esse trecho, quando a gente lê com atenção, ele é muito bonito, muito esperançoso para nós, né? A gente olha que ali foram passados 18 séculos, a gente já está mais de 20 séculos, né? E a gente não vê ainda essa nova era, mas essa mensagem nos lembra que essa revolução é moral, muito mais moral do que material, e que, embora nós sejamos pequenos um grãozinho de areia, se a gente junta um e outro, cada um vai se modificando, a gente vai juntando, a gente constrói montanhas, constrói fortalezas, a gente muda uma sociedade, uma comunidade, um país e o mundo, né? Então, ele chama essa atenção de que a revolução é de cada um, né? A transformação é de cada um, para que a gente construa essa paz universal, para que a gente construa um mundo de progresso e melhor. E a terceira mensagem é uma mensagem assinada por Erasto, em 1863, e essa mensagem ela vai falar de Santo Agostinho. Ele vai ressaltar como Santo Agostinho trouxe para a gente, através das suas manifestações por toda parte, informações sobre o espiritismo, como que a gente deve agir, qual a conduta que a gente deve ter, né? Todo mundo que leu um pouco de espiritismo, a gente sabe da parte que ele fala do autoconhecimento, né, da reforma íntima. Então, eu vou ler esses dois trechinhos que ele fala bem sobre a importância de Santo Agostinho, que foi um teólogo cristão do norte da África, ele era um estudioso, tinha sólidos esteios, foi um questionador dessa relação entre fé e razão. Então, ele se dedicou à Igreja Católica aqui, né? Mas ele, desencarnando, nos trouxe várias mensagens. E aí, nessa mensagem, ele vem trazer que será que isso não seria uma contradição? Né? Ele ter tido uma fé encarnado e depois ele mudou? E a gente vai ver que não, né? A gente vai ler esses dois trechinhos e depois eu vou falar da nota de Kardec, que vem abaixo dessa mensagem, que dá uma explicação assim, excelente para que a gente entenda o que essa mensagem está querendo dizer. Então, vamos lá. Quando entregue, está falando de Santo Agostinho, quando entregue aos maiores excessos, sentiu em sua alma aquela vibração que o fez voltar a si e compreender que a felicidade estava a lures, que não nos prazeres enervantes e fugitivos, quando, afinal, no seu caminho de Damasco, também lhe foi dado ouvir a santa voz aclamar-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoai-me, creio, sou cristão. E desde então tornou-se um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. Então ele está falando aí da transformação de Santo Agostinho quando encarnado, né? Quando ele percebe qual é o caminho da felicidade, o que ele tem que fazer. E esse segundo trechinho: estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras e que retumbante previsão da doutrina por vindoura. É essa razão porque hoje, vendo chegada a hora de divulgar-se a verdade que ele outrora pressentira, se constituiu seu ardoroso disseminador e, por assim dizer, se multiplica para responder a todos que o chamam. Então, nesse segundo trechinho, ele mostra que Santo Agostinho já tinha a percepção, né, do que era a vida futura. Então, isso justifica ele trazendo para a gente essas respostas e disseminando o espiritismo. A nota de Kardec que eu falei, né, Kardec ele diz o seguinte, ele fala: será que Santo Agostinho demoliu o que ele edificou? E ele diz: certamente que não, né? Como tantos outros espíritos, Santo Agostinho vê com os olhos do espírito que não via como homem. Liberta sua alma, ele entrevê claridades novas, compreende o que ele não compreendia,
E aí ele entende o sentido verdadeiro de algumas sentenças. Na Terra, ele apreciava as coisas de acordo com os conhecimentos que possuía, mas quando ele desencarna e vê a nova luz que brilhou, junto com o conhecimento que ele já tinha, ele pôde apreciá-la de forma mais judiciosa. E agora, então, ele mostra o cristianismo em sua pureza, né? Ele nos esclarece sobre alguns pontos, e isso não é, de maneira nenhuma, renegar a fé, né? Ele entender e nos explicar a verdade, o que o Espiritismo nos traz, né? Nos conduzir para uma interpretação mais acertada e lógica dos textos de Cristo e do próprio Espiritismo. Bem, então a gente viu essas 3 mensagens, a gente tem que as revelações, né, que foram importantíssimas, de Moisés, de Jesus e do Espiritismo. A gente sabe que isso é um processo que a gente vai conseguindo apreender o que está na lei de Deus, aos poucos, qual o sentido do verdadeiro amor, dessa fraternidade. E a gente fica assim, tá, a gente já sabe, a gente estuda, mas a gente vai deixar isso lá, relacionando com o título dessas 3 instruções dos espíritos, né, que é a nova era. A gente se questiona mais ainda, né? Tá, a gente já vem, a gente sabe que isso está previsto para a gente se transformar num mundo de regeneração. Esse tema ele é muito comentado, é algo que a gente fala o tempo inteiro, dentro da doutrina e até fora, né? As pessoas, pelo menos no Brasil, isso já é tão disseminado que a gente questiona isso, que a gente, será que a gente não vai para um mundo de paz? Quando que isso vai acabar, né? Essa tormenta toda que a gente tem, ainda mais no momento que a gente vive de crises evolutivas, né? Crises morais, crises no meio ambiente, crises econômicas, as guerras, a crise sanitária, né? A gente passou agora por esse problema e agora com uma guerra que nos preocupa, que a gente se questiona quando que isso vai melhorar. Parece que a gente está retrocedendo, parece que está cada vez pior. O que a gente pode fazer? O que a espiritualidade está fazendo? Né? A gente pressente que estão ocorrendo mudanças profundas, a gente vê a questão das catástrofes que foram faladas, que isso iria acontecer, né? Mas a gente não vê chegar esse porto seguro que a gente quer, a gente imagina e que a gente tanto almeja, né? E aí a gente se questiona também quais são os mecanismos adotados pela espiritualidade no sentido de guiar a humanidade para esse processo de transformação tão sonhado por nós, né? Como é que isso vai ocorrer? Quando que isso vai acontecer? E aí a gente tem que, antes de perguntar como isso vai acontecer, que gera também uma porção de ideias, né, de que a gente vai, todos os espíritos que não são bons ou que não podem acompanhar vão sair e os bons vão continuar, né? E aí a gente tem que se questionar também quem são esses espíritos, porque na média nós todos nos equivalemos, né? Nós todos somos mais ou menos ali no mesmo nível evolutivo. É claro que alguns a gente identifica sinais de inferioridade maior, né, de imperfeição maior, mas a gente também tem que se colocar no lugar de cada um, porque não estamos tão fortalecidos ainda, né? Então, será que se a gente estivesse naquelas mesmas condições, a gente não também teria feito aquelas mesmas maldades, aqueles mesmos atos, né, irracionais? Então, a gente precisa ter cuidado e lembrar que estamos mais ou menos todos no mesmo nível. Então, se for tirar alguém, talvez tivesse que tirar todo mundo, né? E não é isso que a gente quer, né? A gente quer continuar aqui de uma forma, porque se a gente for para um outro mundo também, vai continuar com guerra no outro mundo, vai continuar porque a gente não fez o trabalho de casa, a gente não entendeu
A gente estudou, até nós que estudamos o Espiritismo, né? A gente estuda, mas a gente não aplica, a gente não se reforma, a gente não presta atenção em nós, né? Então, antes da gente perguntar como que vai acontecer, o que a gente precisa entender é qual é o propósito do mundo de regeneração. É só a gente viver num mundo mais calmo, mais tranquilo, sem a gente mudar, sem a gente se transformar, sem nossos esforços, né? Sem nos melhorarmos. E aí a gente sabe que não é assim, e a doutrina espírita vai nos ajudar nesse direcionamento, né? Então, qual vai ser o padrão que a gente deve adotar para que a Terra dê esse passo? Quais os princípios que vão orientar a transformação da Terra? E aí a gente tem que ter em mente algumas coisas que nos ajudam bastante nesse processo da gente refletir, ter paciência de esperar essa nova era, mas caminhar para ela de fato. Primeiro, a existência de Deus, né? A gente tem que lembrar que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é supremo amor e ele dirige tudo. Ele é soberanamente justo e bom. Então, a gente sempre tem que lembrar que Deus é soberanamente justo e bom, que ele faz justiça quando ele é misericordioso e que ele exerce a misericórdia quando ele faz justiça. Isso, às vezes, para a gente é contraditório, né? Fazer justiça, mas perdoar, ser misericordioso, né? Às vezes é difícil para a gente, é desafiador, mas é assim, né? Deus faz justiça quando é misericordioso e exerce a misericórdia quando faz a justiça. Então, Deus sendo nosso Criador, sendo amor e bondade, a gente pode ficar tranquilo que não tem abandono. Ninguém é abandonado, nenhum mundo é abandonado e nada ocorre de forma desordenada. O segundo ponto é que para existir uma transformação da humanidade, é preciso que ocorram milhões, bilhões de transformações individuais. Né? Vai ser cada indivíduo se transformando, cada comunidade, cada país, e a gente vai aumentando isso, né? 1 mais 1 é sempre mais que 2, para que a gente realmente possa passar para um mundo de regeneração, um mundo mais calmo, um mundo mais tranquilo. Isso é lento e isso é desafiador também, porque a gente tem que se preocupar, cada um com si próprio, de fazer essa transformação e ter a tranquilidade de que o outro vai entrar nesse processo também. E que essa nova era, ela vai ser feita por nós mesmos, fortalecidos, unidos, evoluídos, né? Vai ser assim que a gente vai conseguir ter esse mundo de mais regenerado, de regeneração para a gente. O terceiro ponto é que a gente precisa mudar os nossos valores, mudar a nossa mentalidade. A gente vem sendo questionado sobre isso na sociedade a todo tempo, e a gente precisa estar aberto para isso, a gente precisa olhar com atenção, né? Quando fala do politicamente correto, o mundo está chato, não pode falar isso, não pode falar aquilo, mas a gente precisa parar e pensar, por que eu estou repetindo isso? Será que isso é só porque eu aprendi assim, nasci desse jeito e aí foram me ensinando dessa forma? Será que eu não tenho que olhar esses valores que estão lá nas 3 mensagens que a gente leu nas instruções dos espíritos, né? Da mudança das ideias, da revolução moral? E a gente precisa estar atento às nossas escolhas, a gente tem que estar atento para que a gente faça sempre novas escolhas, para que a gente não repita os erros. A gente tem sempre essa impressão de que a gente está escolhendo coisas diferentes, mas, na verdade, tanto de uma forma grande, né, macro, da nossa vida inteira, a gente acaba escolhendo coisas erradas, quanto no nosso dia a dia, a gente acaba não se questionando nessa mudança de valores e faz as mesmas escolhas. A gente precisa também ter em mente que existe uma solidariedade das existências e uma solidariedade dos mundos. O que é isso, né? A solidariedade das existências é que a gente tem uma vida encadeada na outra. A gente tem as reencarnações. Então, o que a gente faz numa vida vai estar ligada na outra. Tudo que a gente adquire em termos de virtudes e de defeitos, aquilo vai se perpetuar até que a gente mantenha só as nossas qualidades e a gente reformule esses nossos defeitos, né? Então, a gente tem que lembrar que nós somos multipolares,
que a gente tem muitas tendências dentro de nós, muitas vivências, muitas personalidades, e que a gente vai criando uma teia de relações, né? de parentes, de amigos, de situações, que como aqui é uma escola, é um processo pedagógico, quando a gente erra, a gente vai ser atraído de novo para essa teia de relações e para a gente passar pelas mesmas situações. Então, olha o processo das escolhas. A gente precisa romper com aquelas escolhas erradas e recompor nossos destinos, né? Nos fortalecermos, nos transformarmos, ficarmos livres, né? Seja dos problemas que surgem na nossa vida para que a gente repense, problemas financeiros, problemas emocionais, problemas de saúde. Quando a gente consegue romper aquilo, fazer uma escolha certa, nós mesmos nos sentimos liberados, a gente sabe que a gente se viu livre daquele problema de uma forma boa, né? Não é livre porque a gente não quer ver, é livre porque a gente conseguiu lidar com aquilo. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, que a gente fica sempre repetindo as nossas escolhas e os nossos erros. E os livros espíritas, muitos nos mostram isso, né? Aquela trilogia de Ivone Pereira, são 3 livros com os personagens centrais, que eles desencarnam. Claro que a gente tem um aprendizado nisso aí tudo, mas eles retornam à encarnação com o objetivo de passar por situações em que eles fossem fazer escolhas certas, corretas, acertadas, mas eles acabam repetindo o mesmo erro, né? Caindo no mesmo problema. Então, a gente tem que se libertar disso. A gente tem que parar para pensar e fazer essa reforma do que a gente está escolhendo. E a solidariedade dos mundos, porque a gente não vive isolado, nem individualmente e nem no nosso universo, né? Os mundos são solidários, existe uma colaboração mútua entre os planetas, entre os globos. E a gente recebe, sim, né, a presença de espíritos com valores mais elevados. Muitas vezes a gente lê isso também na literatura espírita, espíritos de outros planetas que fogem um pouco dessas teias de relações, que eles não têm comprometimento ruim, né, nesse sentido, e que vêm para nos ajudar a evoluir, para trazer um pouquinho ali de amparo, de valores, de exemplos para a gente. E não são apenas esses espíritos das missões grandes, né, Divaldo, Chico, André Luiz, que dizem que está encarnado e que vem trazer, claro que eles vêm trazer valores ótimos para a gente, elevados, vêm nos ajudar, mas às vezes dentro da nossa própria família, do nosso próprio ambiente, né, a gente tem uma pessoa que veio ali para nos marcar, para nos servir de exemplo, para nos elevar realmente, para ajudar aquele núcleo familiar, ou aquele núcleo de amigos a se elevarem, a mudarem, a romperem com esse padrão. Então, existe realmente essa cooperação. Bem, a nova era, então, que a gente tanto espera, ela tem que caminhar no sentido da escala espírita, né? Na Terra, o que a gente tem? A gente tem espíritos imperfeitos, propensos ao mal, a predominância da matéria sobre o espírito, o predomínio do orgulho e do egoísmo e o apego à matéria. Esse é o retrato da gente, né? A gente mesmo se encaixa em espírito imperfeito, a gente sabe que a gente ainda comete erros até sem perceber, né? E esse é o problema do egoísmo e do orgulho, que aquele egoísmo que é claro, a gente enxerga, e se a gente não consegue consertar, a gente pelo menos já consegue se desculpar e tentar reparar aqui mesmo. Mas a gente tem uma série de outros atos que são atos de egoísmo e que a gente não percebe. E o apego à matéria, né? Lembrando que esse apego é aquele exagero, é a gente não saber lidar com a matéria, a gente depender dela para sentir felicidade, para viver, né? Mas isso não quer dizer que a gente menospreze a matéria, a gente não deve menosprezar a matéria, a gente deve viver com os bens materiais que a gente puder viver, como homens e mulheres das nossas épocas, né? Da nossa época que a gente vive,
O que a gente não pode é esquecer os aspectos espirituais e emocionais. A gente precisa lidar com os bens materiais de uma maneira saudável, né? A matéria existe para nos servir, para nos ajudar, e não para que a gente sirva a ela. E o mundo de regeneração seria exatamente o mundo onde essas paixões estão mais controladas, onde o egoísmo e o orgulho estão mais controlados e onde a gente tem um desapego maior à matéria. A gente não precisa tudo ser pelo dinheiro, pela matéria, pelos bens materiais. Bem, então a nova era, ela vai ser o propósito coletivo e individual, a gente sabe, né? Então a gente refazendo lá aquela pergunta, qual é o propósito da gente ir para a nova era? A gente tem que trabalhar esse desapego aos bens materiais, tanto coletivamente quanto individualmente. A gente tem que combater esse egoísmo e orgulho, a gente tem que procurar pensar o que é bom para todo mundo, né? A gente escolher o que é bom para mim é fácil, mas se for só bom para mim, não vai ter como a gente ir para a nova era, não vai ter como trabalhar esse egoísmo, a gente vai continuar no egoísmo, né? A gente sabe que o propósito de Jesus é que a gente viva de maneira mais igual, que a gente saiba escolher o que é bom para todos, que isso vai dar uma tranquilidade maior, né? Que a gente não pode achar normal, ou não se enxergar o outro, não trazer, não incluir as pessoas, discriminar, ter preconceitos, achar que é normal ter tanta fome. A gente precisa enxergar isso, a gente precisa não apenas fazer a caridade que é importante de dar o prato de comida, mas enxergar que aquela pessoa está ali, o que ela precisa e o quanto o nosso egoísmo está atrapalhando ou não daquela pessoa melhorar. O caminho da convivência saudável, né, é isso que eu estou falando, a gente precisa estabelecer um mínimo nível de equilíbrio bom para todo mundo, né? Enquanto tiver a quantidade de gente passando fome, de gente nas ruas porque não tem emprego, porque não tem uma casa para morar, a gente não vai conseguir se libertar e ir para essa nova era, né? É um trabalho de todo mundo. E essas novas ideias, a gente trabalhar essas novas ideias, esses preconceitos que a gente ainda tem, às vezes a gente não percebe e que a gente exclui, dificulta e não combate esse egoísmo em nós. E finalizando então, gente, a nova era não vai chegar de maneira fenomenal, com fenômenos, com nada extraordinário, né? Ela vai ocorrer sem que nenhuma lei natural seja ferida. Então, se a gente esperar que venha Jesus, os espíritos superiores, e tirem todos os espíritos maus e inferiores daqui, para que só fiquem os bons, de uma forma, né, sei lá, de pegar uma nave e tirar todos daqui, não é assim que vai acontecer, né? Vai acontecer através do trabalho individual de cada um. Espíritos bons estão sendo enviados para nos ajudar nessa evolução, nesse processo. O tempo que vai ser necessário para essas mudanças de cada indivíduo, de cada instituição, vai ser o de cada um, vai ser o necessário para cada um efetuar essas mudanças. E assim a gente vai, passo a passo, mudando a cabeça, mudando as pessoas, né? Mesmo a gente passando por esse momento triste e de guerra, a gente vê que, e isso sobressai, é claro, ninguém quer, a maldade sobressai, mas a gente precisa enxergar também a quantidade de solidariedade que a gente vê também nesses momentos, né? As pessoas nos outros países oferecendo carro para levar, comida, brinquedo para as crianças. Então, a gente também tem que ter o olhar atento para essa mudança. Ela vai ocorrer com cada indivíduo, então a gente tem que ter paciência, mas ela já está ocorrendo com bastante gente, né? Lembrar de fazer essas escolhas boas para todo mundo, né? Tem que ser bom para todo mundo, não pode ser bom só para a gente. E essas escolhas, elas são diárias,
quando a gente compra alguma coisa, se a gente se preocupa como aquilo vai ser descartado, com o meio ambiente, com o que a gente está se alimentando, quando a gente vota, né, a gente tem que se preocupar com o plano daquele candidato, se ele se preocupa com a educação, se ele se preocupa com o social, se ele se preocupa com o meio ambiente mesmo, né, que a gente precisa se preocupar com isso, nós, nos nossos pequenos atos, e nos transformando para enxergar onde a gente pode melhorar, onde a gente pode trabalhar esse egoísmo e esse orgulho. Né? A gente não espera não sair daqui, nem pelo mal, porque nos distanciamos tanto das pessoas que evoluíram, mas também a gente quer evoluir muito e até ser convidado para um outro planeta, mas o que a gente quer mesmo é levar todo mundo junto, as nossas relações, os nossos amigos, os nossos familiares, né? Então a gente precisa trabalhar isso. E eu encerro com essa frase aqui: cada pessoa é responsável por todas, né? E a gente vai para uma nova era quando a gente realmente se conscientizar de que nós somos responsáveis por todo mundo. A gente tem que contribuir nessa obra de Jesus, na obra de Deus, para nos melhorarmos e levarmos amor, respeito, vida, preservação para todos aqueles que estão em torno de nós também. É isso. Muito obrigada, Paulinha.